Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que tem novo alvo para técnico. Você sabe, né? O Vasco não tem treinador desde o acordo para a saída amigável de Renato Gaúcho. Vários treinadores foram tentados. O caso mais grave do Fernando Seabra, que chegou a acertar com o Vasco, mas não conseguiu embarcar pela falta de acordo entre Vasco e Curitiba. Ele tinha embarque marcado de Curitiba para Rio de Janeiro às 11 da noite da última quinta-feira. Como o Vasco queria parcelar os 4 milhões de reais de multa e o Curitiba não aceitou, o acordo melou. Pois bem, o novo alvo do Vasco é Vitor Pereira, treinador português com passagens por Corinthians e Flamengo. Vitor Pereira foi contratado na temporada passada pelo Nottingham Forest para tentar salvar o time do rebaixamento. Ele conseguiu. Inclusive participava de toda a condução e planejamento da equipe para essa temporada que vai começar após a Copa do Mundo. Mas, na virada do mês, a 2 minutos da virada do mês de junho para o mês de julho, quando acabaria o período para que o Nottingham Forest o demitisse sem pagamento de multa, ele recebeu um e-mail comunicando sobre seu desligamento. Informação sobre o interesse do Vasco em Vitor Pereira foi divulgada pelo canal Atenção Vascaínos. Segundo Atenção Vascaínos, Vitor Pereira pediu ao Admar Lopes, o homem forte do futebol do Vasco, um período de 2 dias para responder à proposta. As informações de hoje, da semana também, do legítimo clube do povo. E agora, voltando à normalidade, faltam alguns dias para acompanharmos o jogo do Vasco contra o Vitória, inclusive falar sobre o embarque Cruz Maltino, chegada de jogadores, solução dessa questão na justiça, mas eu quero agradecer por todos que até nos acompanharam nessa experiência aqui da Copa do Mundo. Daqui a pouco vocês vão acompanhar os próximos vídeos, a gente embarcando, fazendo vídeo direto do aeroporto, mas voltando àquela correria, aquela rotina. E eu falo um pouquinho depois do que aconteceu aqui no jogo da seleção, porque o mais importante agora é falar do legítimo clube do povo, falar do Vascão. Galera, novo contrato do Robert Renan já no bid da CBF. Lembra que falamos da notícia sobre o próprio Robert Renan ter tido o seu contrato de empréstimo renovado pelo menos até o final da temporada, e o Vasco, no final do empréstimo, pela costura que o Admar fez, pode ativar ali o contrato por uma opção de compra, né? Aproximadamente ali 50 milhões é o que o Zenit exige. Caso o Vasco não exerça a opção de compra diante do contrato de renovação de empréstimo com o Robert Renan, se o Zenit vender o Robert Renan para qualquer outro clube, o Vasco tem uma porcentagem de direitos. O Vasco comprou essa porcentagem por ser o clube vitrine, tá certo? Agora, aproveitando esse assunto em relação à renovação de contrato, existem alguns atletas que estão com o seu contrato encerrando agora no final do ano. Eles treinam normalmente no CT Moacir Barbosa depois desta apresentação, porém ainda não foram procurados pelo Departamento de Futebol do Vasco para a renovação de contrato. São eles o goleiro reserva Daniel Fusato, o terceiro goleiro Pablo, Hugo Moura, que inclusive recebeu proposta de do clube do Japão, Tietê. Esses jogadores não foram procurados e aí podem assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Nesse momento, se tratando das carências e necessidades do Vasco, até que sejam solucionados todas as questões jurídicas, burocráticas e principalmente em relação à contratação, porque já com essa intervenção, essa bagunça que fizeram, essa tomada de decisão, afastando o Pedrinho, prejudicando o Vasco, até sobre a questão da venda da SAF para o La Máquia, né, adiando essa venda, o Vasco agora precisa pelo menos manter 1 ou 2 jogadores. Por exemplo, o Hugo Moura. O Hugo Moura é aquele volante útil, necessário. Não é aquele volante que vai ser como o Thiago Mendes, o Cauã Barros, mas o Hugo Moura em determinados momentos é necessário e importante. Eu pergunto a você, renovaria com o Hugo Moura? E o Tietê, mantém o Tietê? Coloque aqui nos comentários a sua opinião, é sempre muito importante. Já que nós estamos falando de volante, vamos falar de um cria, é o Andrei Santos. E até questionar, né? O Andrei Santos ontem, no lugar ali do Casimiro,
né, substituindo o caso, ou o Bruno Guimarães, depois que o Bruno Guimarães perdeu o pênalti, ele não conseguiu fazer mais nada, errou tudo e estava muito mal. O Andrei Santos seria uma solução ontem? Falando do Andrei, porque eu estou aqui entrando no assunto do Andrei agora. O Chelsea não considera o volante inegociável e aceita vendê-lo em caso de uma proposta vantajosa. Os Blues avaliam o jogador em 58 milhões de euros, informação do Fabrício Romano. Isso porque a informação é que o Andrei Santos está na lista do Manchester United. Então a gente está de olho nessa movimentação do mercado, porque o Vasco tem o direito do mecanismo de solidariedade como clube formador e pode pintar essa grana aí para o Vasco. E a gente observa, né, porque muita gente acaba cobiçando o poder no Vasco. Porque o Vasco, por mais que tenha toda essa questão financeira, jurídica, política, sobretudo, o Vasco ele é uma porta de entrar muita grana, muito dinheiro, principalmente com a venda da SAF, quando eu digo a venda de jogadores, ativos. Olha quantos ativos o Vasco nos últimos anos criou. O Ryan foi o último deles. O PEC acabou de ser comprado pelo Cruzeiro e o Vasco tem uma porcentagem. O Andrei Santos, o BG, todos esses jogadores, né? Marlon Gomes, Egnaldo, quantos jogadores o Vasco formou e vendeu? O Paulinho, que hoje agora é a segunda maior venda da história, que está no Palmeiras. Então são tantos os detalhes, isso acaba crescendo os olhos do poder. E por isso que a gente vê tanta articulação nos bastidores. Mas olha, a semana é decisiva. Antes de eu falar dessa semana decisiva, galera, preciso lembrar que a Fute Fanatics é parceiro aqui do nosso canal. Nós estamos agora nessa reta final de Copa do Mundo, mas durante esse mês a promoção continua. E tomara que a Fute Fanatics vire o próximo mês sendo nosso parceiro. Por isso, olha, dá aquela moral. A gente aqui não tem grandes patrocínios, mas são patrocínios que, obviamente, contribuem. Inclusive, por exemplo, a Fute Fanatics está lhe dando 7% de desconto nas camisas do Vasco. É só você ativar o cupom BTB aqui no site da Fute Fanatics, que está no primeiro link do comentário fixado. Falando em parceiro, agradecer você, torcedor Cruz Maltino, que é o nosso maior parceiro, o nosso maior patrocinador são vocês, compartilhando, deixando like, sempre apoiando aqui o nosso canal, como membro, enfim. E vamos voltar à rotina pesada. Agora, o nosso retorno ao Brasil, tá? E dia 22 tem viagem para Medellín, acompanhando o Vasco na Sul-Americana. Vamos com tudo. E agora, aguardando esse desdobramento na semana decisiva. A semana do Vasco promete com novidades na esfera jurídica. Nesse momento, há uma expectativa de uma reviravolta no judiciário carioca. Uma expectativa pela interposição do agravo de instrumento. Nesse momento, são as possibilidades que podem dar o retorno ou a liminar cair ou o agravo de instrumento para dar o poder novamente ali, da caneta ao presidente Pedrinho. Há uma expectativa de uma reviravolta essa semana, seja através de uma intermediadora, uma interventora que vai ser mantida, porém com o poder da caneta e o poder da decisão política e na esfera do futebol ao Pedrinho novamente, para poder contratar treinador, contratar jogadores, colocar o Vasco novamente nos trilhos, né? E aí, quem sabe também, até a negociação para a venda para a família Lamáquia, que esse é o caminho, e dá também uma tranquilidade para o Admar contratar um novo treinador, porque o Admar segue no mercado, o Admar segue trabalhando. O Vasco, nesse momento, tem contatos com treinadores do futebol brasileiro, por exemplo, Jair Ventura, Guanais. O Vasco está buscando contato com todos esses treinadores. E um estrangeiro, a possibilidade de ser o Palermo é muito grande, porque o Palermo, ele deixou em entrevista à Cazé TV muito claro que está à espera de uma proposta do Vasco. O Admar, nesse momento, vai confirmar as informações do novo treinador assim que o acordo estiver fechado.
para que não venha atrapalhar nenhum tipo de negociação. Então, são nomes que o Vasco tem contato, a gente está buscando ali, e fechando, vamos trazer para você a expectativa que a coisa venha fluir nessa semana desse... Vasco corre para definir novo técnico e presidente do Vitória fica revoltado diante da possibilidade da saída de Jair Ventura. Eu vou trazer isso para você aqui neste vídeo, além disso também trazer informações importantes sobre a venda do Vasco da Gama. A negociação pode melar e isso preocupa a todos que fazem parte hoje da gestão do presidente Pedrinho. Vambora, né? Que a semana começou. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. A segunda-feira amanheceu um pouco diferente aqui no Brasil, né? Sem dúvida nenhuma, com esse luto por conta de tudo que aconteceu ontem no jogo da nossa seleção. E agora, para todos nós que amamos o Clube de Regatas Vasco da Gama, voltemos para a nossa realidade. Quinta-feira, sem ser dessa semana, da outra. Já tem Vasco e Vitória. É deixar a seleção brasileira de lado e focar de fato no nosso Vascão. E tem muita informação para você aqui neste vídeo. Mas antes de começar, antes de deixar todos vocês aí do outro lado muito bem informados, né, sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. E esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Então, se você está aí do outro lado, né, e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do canal do Gigante Vasco. Vamos juntos, cara. Tem muita gente aí do outro lado que sempre tá ligado aqui no nosso canal, mas não é um inscrito. Show? Vambora então, sem muita enrolação, né? Falar logo sobre o nosso Vascão. Eu quero começar aqui, primeiramente com vocês, este vídeo, falando sobre toda essa situação envolvendo a venda do Vasco da Gama. Hoje, estamos exatamente no dia 6 de julho. É um dia, de fato, importante para o Vasco da Gama, pois se inicia uma semana que eu trato ela como uma semana decisiva, para diversos aspectos diferentes. É uma semana decisiva para a questão envolvendo a busca por um novo técnico, porque na quinta-feira da semana que vem, o Vasco volta a campo contra o Vitória dentro do Barradão. É um jogo importantíssimo para o nosso Cruz Maltino, e o Vasco precisa chegar nessa partida com um técnico na beirada de campo. E hoje, né, essa situação parece ser muito distante. É uma semana decisiva, porque o Vasco precisa de contratações, o Vasco precisa de reforços. E é uma semana decisiva também para a questão envolvendo a venda do Vasco da Gama para Marcos Lamáquia. Estamos, meu amigo, no dia 6. Importante lembrar que no dia 10 de julho está marcada uma festa na sede náutica da Lagoa, para comemorar a venda para a família Lamáquia. Então, é uma semana muito importante para que essa decisão da justiça caia e o Vasco tenha definitivamente, amigo torcedor, tempo para conduzir o restante dessa temporada baseado numa venda para a Lamáquia. Na madrugada dessa segunda-feira, o que eu tenho para trazer aqui a vocês é que o processo da SAF, de fato, teve uma movimentação burocrática até bem importante, tá? Informações aí do Danilo Dantesco, lá do Expresso 1923, é que houve uma movimentação, é algo de fato meramente burocrático. Foi uma publicação da intimação da doutora Adriana, da AJ do caso. Hoje, né, a situação ela é muito clara, todos estamos aguardando aí, né, uma decisão final. A expectativa é que nas próximas horas saia aí a decisão da justiça diante do que o Vasco da Gama ingressou, né, tentando reverter essa decisão que afastou o presidente Pedrinho do comando da SAF e interrompeu a venda. Mas tudo isso faz com que hajam dúvidas, e dúvidas são sempre muito ruins. Inclusive o Eduardo Cassiano, que é o VP de Esportes Olímpicos do Vasco da Gama, um dos poucos, né, que não viraram as costas para o presidente Pedrinho nessa situação, ele se manifestou recentemente nas redes sociais. E ele disse assim, olha, ser vascaíno é ser fiel, resiliente e resistente. Quando você pensa que as coisas vão melhorar, surge um obstáculo. Quando tivemos a chance de uma SAF, quando o Grupo City estava no mercado,
fomos vendidos para um grupo duvidoso, a 777, onde fiz todos os alertas possíveis. Agora que surge um comprador sério, com robustez financeira e viabilidade real, alguns tentam melar o negócio, porque essas mesmas pessoas não se posicionaram na época da 777. Que Deus tenha piedade do Vasco, do vascaíno, e desate logo esse nó. Então são palavras que preocupam, porque é importante lembrar que essas pessoas citadas pelo vice-presidente de Esportes Olímpicos, Eduardo Cassiano, que nesse momento tentam melar o negócio, são pessoas que há poucos dias atrás estavam ao lado do presidente Pedrinho na construção deste mesmo negócio. E de fato, quando o Eduardo Cassiano se manifesta e se posiciona dizendo que há uma tentativa de melar a negociação para a família Lamáquia, é porque há. Isso preocupa internamente, porque essas pessoas têm uma caneta, como o próprio presidente Pedrinho sempre muito bem disse, muito pesada. E olha, amigo vascaíno, a caneta pesada pode sim impedir uma venda de acontecer. E aí é que eu te digo, caso a venda não aconteça neste ano de 2026, o restante dessa temporada, amigo, será desafiadora, preocupante e de muitas interrogações para todos que amam este que é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Enquanto isso, o Vasco, com o que tem que tentar buscar melhorar. O Vasco está no mercado à procura do seu novo treinador, até o momento não conseguiu ainda fechar com nenhum profissional. O Vasco tentou o Franklin Carvalho, não avançou. O Vasco tentou recentemente Fernando Seabra, também não avançou. E o Vasco sondou recentemente também o nome do Jair Ventura. Até o momento as coisas não andaram a ponto de uma negociação avançar e se concretizar em um fechamento, mas o Vasco quer um novo técnico. E foi o que eu coloquei exatamente na capa deste vídeo. O Vasco quer um novo treinador. É a prioridade do Vasco nessa semana. Fechar a contratação de um profissional para estar comandando os treinos no CT Moacir Barbosa na beirada de campo. Hoje quem comanda as atividades é o auxiliar técnico Bruno Lazzaroni, amigo vascaíno. Creio que o Bruno Lazzaroni é um grande profissional, tem um respeito gigantesco por ele, uma admiração gigantesca por ele, mas não tem condições do Bruno Lazzaroni, sendo um técnico interino, comandar as atividades do Vasco da Gama por mais de 2 semanas, sendo que o Vasco, na semana que vem, tem um jogo contra o Vitória no Barradão, e o Vasco hoje é o 17º colocado. Tem que haver um senso de urgência. Eu não posso dizer aqui que não há, que eu creio que há esse senso de urgência. Mas parece que a situação, melhor dizendo, está muito complicada. Está tenso. É inacreditável saber que o Vasco não tem um técnico. É inacreditável saber que o Vasco não tem uma contratação até o momento fechada. Ah, mas está com problemas financeiros. Ah, mas dependíamos da venda para a família Lamáquia para contratar. Não tinha que depender. Não tinha que depender. Porque os mesmos que hoje estão na gestão criticaram lá no passado a gestão de Jorge Salgado depender da venda para a 777 para tocar o futebol. E hoje o Vasco da Gama depende da venda do Marcos Lamáquia para tocar o futebol também? Tá errado. E é um absurdo não termos um técnico ainda na beirada de campo. Mas o nome de Jair Ventura foi procurado. E o presidente do Vitória, claro, diante dessa situação, está desesperado. Fábio Mota recentemente disse, que o Jair Ventura não seria maluco de largar o Vitória para fechar com o Vasco da Gama, desrespeito ao Clube de Regatas Vasco da Gama, inclusive do mesmo. E a grande questão hoje envolvendo o novo treinador do Vasco envolve-se a questão da multa rescisória. Foi um problema com o Fernando Seabra. O Vasco não tinha os 4 milhões de reais para pagar à vista ao Coritiba pela contratação do profissional. Entretanto, com o Vitória, a situação é diferente, pois Jair Ventura é um profissional que não tem multa rescisória no Vitória. A informação é que, caso o Vasco da Gama queira a contratação de Jair Ventura, terá que negociar diretamente com ele, e ele, a qualquer momento, pede uma liberação do Vitória, e essa liberação será concedida, porque é o que está em contrato. Então é uma negociação até facilitada. O Vasco teria uma grande facilidade em contratar o técnico Jair Ventura. E a pergunta que eu faço é: por que não vai logo contratar o profissional? Vai logo, cara. Oferece um salário bom a ele. Oferece um projeto legal a ele. Porque se a venda, caso venha a ser concretizada, será um projeto interessante. Assina um contrato até o final de 2027. Dá liberdade para o Jair Ventura trabalhar. É um técnico, como se chama, bombeiro.
vai apagar esse fogo, vai trazer a responsabilidade para si, vai pontuar, que é o que o Vasco da Gama precisa, vai fazer um time aguerrido e vai conseguir pelo menos salvar o Vasco dessa situação deprimente que o Vasco da Gama se encontra, de lutar mais um ano para não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, o que não dá é não ter um técnico. E já que o Vitória não colocou uma multa rescisória no Jair Ventura, vai e contrata, cara. Urgentemente. E o presidente do Vitória falou. Ao ser questionado sobre isso, ele disse que multa rescisória. Aqui no Vitória fica quem quer. Se ele quiser ir, que vá. Mas ele não vai. Foi o que o presidente do Vitória disse. Não faço contrato com multa. Não tem multa de treinador aqui. Fica quem quer. E o presidente do Vitória ainda segue. Esquece Jair. Ele não vai. Não quis ir para o Japão, que veio com uma proposta de salário em dobro. Esquece. Então, foi uma declaração que demonstra uma confiança absurda do presidente do Vitória, um desrespeito gigantesco ao Vasco da Gama, e é uma situação de fato preocupante. O Vasco não tem um técnico, o Vasco vê o presidente do Vitória respeitando o próprio Cruz Maltino, e é uma situação, amigo, que definitivamente faz com que todos nós liguemos um alerta. Qual será o futuro do nosso Vasco? É um vice-presidente de esportes que diz que querem melar a venda. É um presidente do Vitória respeitando o Vasco da Gama sempre que pode. Qual será o futuro do nosso Cruz Maltino, meu amigo? Essa é a pergunta que eu faço e deixo na mesa para todos vocês. Bom, agora o Lucas vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo, né, desta sua segunda-feira. E já já eu tô de volta para trazer, é claro, ainda mais novidades, informações a todos vocês que amam esse daqui, que é o nosso Vascão. Alô, amigo vascaíno. Não esqueça, por favor, de se inscrever, deixar o seu like e fazer o seu comentário, pois é muito importante para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo com mais notícias do nosso Vascão da Gama.
Fala galera vascaína, não esqueça por favor de se inscrever, deixar o seu like e fazer o seu comentário, pois é muito importante para o crescimento do canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais notícias do nosso Vascão.